Estou de volta às mídias sociais da TNT Esporte para a gente falar do assunto que está movimentando o futebol brasileiro nesta segunda-feira. Oficial, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Vamos falar sobre isso? Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, tudo aquilo, porque a gente vai abordar isso aqui. Surpreendentemente, na manhã de segunda, a CBF publicou no seu site oficial que Carlo Ancelotti está contratado como técnico da seleção brasileira. A notícia tinha surgido primeiro no portal The Athletic e logo depois, coisa de minutos, a CBF confirmou isso por meio de suas redes sociais e é oficial. Carlo Ancelotti assina um contrato de 1 ano, ou seja, vai até o fim da Copa do Mundo do ano que vem. O detalhe é que Carlo Ancelotti já vai comandar a seleção nos jogos das eliminatórias do mês de junho, do começo de junho. O Brasil joga contra o Equador em Guayaquil e joga contra o Paraguai na Neoquímica Arena. E Ancelotti será o treinador da seleção nessas datas, inclusive deve fazer a convocação da seleção no dia 26, que é um dia depois dele encerrar o seu trabalho com o Real Madrid. O Real Madrid joga pela última rodada do Espanhol no dia 25 contra a Real Sociedad, e no dia 26 a expectativa é que ele faça a convocação da seleção brasileira para comandar o time contra Equador e Paraguai. O que eu penso disso? Venho dizendo desde que começou essa novela 2 anos atrás, desde o fim da Copa do Mundo de 22, que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final. No dia seguinte, já se falou muito do objetivo do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em ter Carlo Ancelotti como técnico da seleção, e aí foi uma novela gigantesca dele ia ficar no Real Madrid, ia vir para a seleção, acabou ficando, aí a seleção disse, para pessoas próximas, Edinaldo Rodrigues disse que o Ancelotti chegou a assinar um contrato sem validade jurídica, mas chegou a assinar um compromisso com a seleção, mas preferiu ficar no Real Madrid e ganhou Champions, ganhou o Campeonato Espanhol e por aí vai. E nessa temporada parecia que ele ia ser o técnico da seleção, depois deu para trás, mas agora está confirmado como técnico da seleção no fim dessa novela chata de 2 anos. Desde que surgiu a primeira notícia de que a CBF queria Carlo Ancelotti como técnico da seleção, e me lembro bem, estava no Catar fazendo a cobertura da Copa do Mundo aqui para a TNT Esportes. E na ocasião fiz um vídeo dizendo que para mim era um nome ideal para a seleção, por alguns aspectos. É um treinador muito experiente, é um treinador muito respeitado, é um treinador que faz o time jogar de mais de uma maneira. O Ancelotti já teve time que jogou, ganhou retrancado, ganhou atacando, ganhou tendo posse, ganhou no contra-ataque. Então, assim, ele faz o time dele jogar de mais de uma maneira. É um treinador que tem um ótimo trabalho em desenvolver jogadores. É um ótimo treinador que tem um ótimo trabalho com jogadores brasileiros. Então, no meu entendimento, considerando que o Tite, depois que anunciou que iria sair da Copa, o Brasil não tinha no visual nenhum treinador brasileiro, na minha visão, pronto para o tamanho do desafio. E aí depois o Brasil foi treinado interinamente pelo Fernando Diniz, depois foi treinado pelo Dorival Júnior. E a falta de resultado, e principalmente a falta de evolução do trabalho, acho que confirmou isso. Eu via num estrangeiro a melhor solução para esse momento. E olhando todas essas características do Ancelotti fazer o Brasil poder jogar de mais de uma forma, o Ancelotti fazer o Brasil conseguir desenvolver alguns talentos, para mim, eu achava que era o nome ideal da seleção e continuo afirmando isso. A temporada ruim do Real Madrid agora, não acho que seja algo que mude isso. Se você observar a temporada atual, 24-25 do Real Madrid, é muito ruim. Claramente o Ancelotti não conseguiu fazer esse time ser equilibrado. Acho que tem aí um quê também de falta de peças. Acho que faltou ao Real Madrid, principalmente na janela de janeiro,
contratar algumas peças para a defesa depois da perda do Carvajal, depois da perda do Militão, e aí acho que isso dificultou o Ancelotti achar um equilíbrio para o time, mas essa temporada ruim do Ancelotti para mim, não apaga o que o Ancelotti pode trazer de bom para a seleção brasileira. É evidente que o Ancelotti não é garantia de hexacampeonato. Não é garantia. Ninguém é garantia de nada no futebol, né? Você pode contratar o melhor treinador, ter os melhores jogadores e pode não ganhar. A Argentina é atual campeã do mundo com um técnico que começou o ciclo interino e no meio do ciclo ali, na Copa América de 2019, por exemplo, era a expectativa, todo mundo dizendo, era só saber quando o Scaloni cairia, não é se ele cairia, era só quando ele cairia. Então, você não tem garantia de nada, mas vejo no Ancelotti um treinador com capacidade de fazer a seleção brasileira ter um equilíbrio, uma capacidade maior de equilibrar entre ações defensivas e ações ofensivas, com uma capacidade de desenvolver jogadores e uma capacidade de jogar de mais de uma forma, conforme o jogo pede. De repente, num jogo o Brasil ser mais ofensivo, ter mais o controle do jogo, no outro jogo se defender, ter uma capacidade de se defender melhor. Vai lembrar, no combo Diniz e Dorival, o Brasil tem a pior defesa das eliminatórias dentre as seleções que estão em zona de classificação. Então, está muito claro aí que o Brasil precisa se ajustar defensivamente e acho que é isso que o Ancelotti vai fazer, começando equilibrando a defesa e depois dando um pouco mais de liberdade no ataque. Então, no meu entendimento, não sou dono da verdade, posso errar como todos nós erramos, eu acho que era um nome muito bom para fazer essa passagem, para fazer essa mudança de tom dentro da seleção brasileira. Vale lembrar que o tempo é bem curto. O Ancelotti vai assumir a seleção pouco mais de um ano, cerca de 10 dias antes da marca de um ano para a Copa do Mundo. Então, o Brasil jogou esse ciclo fora, nessa questão, nessa análise de esperar o Ancelotti, vem, não vem, vem, não vem. Então ele tem um ano com pouco tempo de trabalho, porque é a temática de treinos de seleção, né, que é uma coisa nova para o próprio Ancelotti, né? Essa é uma questão aí para ser observada. O Ancelotti nunca treinou seleção, o Ancelotti sempre teve o dia a dia do trabalho em clube. Então, ele nunca treinou uma seleção, vamos ver como ele vai reagir, mas o tempo é curto, mas acho que o Ancelotti, pela experiência, pela bagagem, pela capacidade de adaptar coisas, acho que o Ancelotti tem condição de fazer a seleção chegar à Copa melhor do que foi nesse ciclo, e também não tem como piorar, né? Então acho que ele tem condição de fazer a seleção chegar de uma forma sólida. Peças o Brasil tem, acho que o Brasil tem qualidade. Dizer que o Brasil não tem qualidade tendo jogadores se destacando nas principais ligas do mundo é fazer o Brasil conseguir ser organizado e fazer o Brasil botar esse talento em prol do coletivo, coisa que o Brasil não tem conseguido. Vamos ver como é que funciona. Gostei da contratação, acaba sendo uma vitória do Edinaldo Rodrigues, ainda que com 2 anos de atraso, ainda que jogando 2 anos nesse período fora, né, acaba sendo uma vitória do Edinaldo Rodrigues, que finalmente conseguiu trazer o Carlo Ancelotti, e aí vamos ver como isso funciona. O Brasil tem que, no dia 18, entregar a lista de 50 nomes, que é a lista extensa. Não sei se vai ser o Ancelotti que vai escalar de fato esses 18, vai convocar esses 18, ou se vai ser o combo Rodrigo Caetano e Juan, para essa lista de 18, para no dia 26, aí sim o Carlo Ancelotti, imagino, convocar a seleção brasileira. Como ele vai estar com o Real Madrid no dia 25, imagino que ele convoque a seleção brasileira via uma postagem no site. Acho que não vai ter entrevista coletiva na convocação, é o que eu imagino. Não sei que ele pegue um avião domingo de noite
em Madrid para chegar aqui na seleção brasileira, para chegar aqui no Brasil ou no Rio de Janeiro, na segunda para fazer a convocação. Mas esse é o cenário. Tem muita coisa para a gente analisar, esperar, mas de uma maneira geral eu gosto do nome, acho que é um nome diante desse tumulto, diante dessa turbulência que virou o ciclo de Copa do Mundo do Brasil, acho que é um nome que eu gosto e, lógico, não é garantia de ser hexacampeão, porque ninguém tem garantia de nada no futebol. Quero te ouvir o que você acha, diz aqui embaixo nos comentários e faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, dar o gostei, dar o like, tudo isso. E a qualquer momento a gente volta com mais informações. Um abraço, tchau.